Você já trabalhou num time onde todo mundo é super apegado numa tecnologia específica? Nesse vídeo eu vou te passar algumas formas de influenciar a mudança e conseguir gerar transformação no seu ambiente de trabalho. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno Braga e eu trabalho como Tech Manager. Eu vou contar uma história para você, mas antes eu preciso te pedir, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito que eu continue criando conteúdo sobre liderança e tecnologia, fechou? Então vamos começar com a história. Uma vez eu cheguei numa empresa nova, num time novo, onde tinha um contexto super específico. Era uma startup em estágio super inicial que ainda não tinha cliente, e quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi é: eu preciso colocar tração nessa entrega e colocar esse produto na mão do cliente logo, para a gente poder validar e poder ver se tudo aquilo que a gente estava fazendo fazia sentido de fato. Mas tinha um problema. Todos os membros da engenharia eram extremamente apegados a Clean Architecture. Eu sei que Clean Architecture pode ser uma solução super legal e robusta, mas não para aquele momento de empresa. Naquele momento da empresa, a gente precisava de velocidade. Não cabia ficar mexendo em 20 arquivos para fazer um CRUD. E aí surgiu uma ideia minha da gente colocar um framework mais opinado, um framework com mais opinião, para que a gente não ficasse tanto tempo fazendo coisas básicas e coisas que já estavam feitas no framework, e que a gente dedicasse de fato tempo para gerar valor para o cliente, para entregar isso logo e colocar na mão do cliente para poder validar. A gente não tinha nem validado com o cliente ainda. Pausa o vídeo agora e coloca aqui nos comentários se você acha que eu consegui convencer a galera de fazer essa mudança aí. Dito todo esse contexto que eu falei, você pode imaginar a grande dificuldade na minha jornada aí para conseguir convencer eles, né? Mas foi um caso bem interessante porque eu aprendi muito sobre como influenciar num cenário assim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz na minha estratégia foi criar uma POC. POC, para quem não sabe, é prova de conceito em inglês, que nada mais é do que um pequeno projeto com o objetivo de provar que aquela teoria faz sentido. No caso, a teoria de eu colocar um framework ali, de que o framework ia dar mais velocidade, por exemplo. Então eu peguei o framework que eu ia propor, fiz um microproduto com algumas features específicas que eram requisitos dos produtos dessa empresa e deixei pronta, redondinha assim, para que eu pudesse mostrar. Se você que é Tech Manager ou Engineer Manager não tem muito perfil de codar, pede para algum engenheiro do seu time te ajudar nisso. Eu hoje também não tenho muito perfil de codar, mas na época eu ainda codava, então fazia sentido. E aí, depois que eu deixei tudo certinho, eu parti para a segunda etapa. E a segunda etapa foi uma das mais importantes, foi que eu criei uma RFC. RFC significa Request for Comments, que é pedindo para comentar sobre alguma solução. Esse documento geralmente ele é feito para explicar um problema e propor uma solução nesse problema. Então a gente traz o contexto ali, a gente traz uma matriz de decisão, por que a gente seguiu por aquele caminho ou por outro caminho. E assim como a POC, a RFC servia para que eu tivesse todos os insumos na mão, tudo certinho, tudo materializado para poder começar o meu processo de influência e de convencimento ali. Cuidado nesse momento de RFC, tá? Porque você vai terminar a POC, você vai terminar a RFC e vai dar uma vontade absurda de mostrar isso antes da hora, tá? Você tem que ir para a etapa 3 antes de mostrar, mas vamos lá. E aí, na etapa 3, eu marquei reunião one-on-one com várias pessoas-chave ali da empresa, que eu sabia que tinham poder de influência. Bruno, mas por que o one-on-one? Por que você não marcou uma reunião com todo mundo e mostrou isso e fez ali uma apresentação? Porque quando você tá falando com muita gente, a chance de você perder o controle da narrativa é muito grande. Alguém pode tirar uma dúvida que talvez você não esteja tão bem preparado, alguém pode fazer uma provocação ali que faz todo mundo pensar de um jeito diferente. E quando você tá na one-on-one, é muito mais tranquilo você conversar, a pessoa tira uma dúvida, você responde, é muito mais tranquilo de você influenciar quando você tá numa reunião one-on-one. Então eu chamei separadamente o one-on-one de 4 tech leads ali pra gente começar os papos. E aí quando eu falei com cada um desses tech leads, eu comecei a mostrar o problema. Eu falei, olha, aqui na RFC eu coloquei o contexto, o problema, a gente tá com um problema de rapidez na nossa entrega, a gente precisa de mais velocidade. E eles começaram a perceber que não era só eu que estava com aquela dor, eles também tinham aquela dor. E uma vez que eu conversei com eles e eles sentiram também aquela dor que eu também estava sentindo, eu apresentei a solução, que era a implementação daquele framework. E aí eles começaram a perguntar, tá, mas será que faz sentido, não faz? E aí eu mostrei a POC, eu falei, olha, já fiz uma POC, já tá no ar, tá isso daqui, dá uma olhada aqui, o que você acha, tal. Olha para a RFC, como a RFC chama Request for Comments, eu pedi, né, falou, deixa algum comentário na RFC que você acha que seja pertinente e tudo mais. E conversei com cada um deles separadamente e eles ficaram super comprados com a ideia, porque eu também bati na dor que eles sentiam. Então,
Presta bastante atenção nisso. E aí os próximos que eu chamei para conversar foram o Head de Engenharia e o CTO. Eu usei a mesma estratégia, mostrando as dores ali, mas eu conduzi de uma forma um pouco diferente, porque eles não estavam no dia a dia ali com o time, então eles não tinham essa visão ali que os outros tech leads tinham. Então eu conduzi um pouquinho diferente, mas também comecei apresentando a dor e depois eu trouxe uma possível solução. E aí eu usei uma estratégia que é o seguinte: eu já tinha os tech leads comprados concordando com aquela solução. E aí eu apresentei, falei, ó, fulano, fulano, fulano e fulano também concordam com essa solução, ó, já mostrei essa RFC para eles, a gente tem a POC funcionando e tudo mais. O papo ali foi um pouco mais profundo, porque eles queriam saber um pouco de impacto a longo prazo, se aquele framework tinha comunidade ativa, se não estava morrendo, porque depois a gente coloca uma coisa no ar e aquilo morre, perde atualizações, e aí fica, né, muito ruim. Mas eu estava preparado, eu tinha me preparado para todas essas perguntas e deu tudo certo. Eu também consegui influenciar ali e consegui o sim deles. E aí no final eu fiquei de implementar primeiro no meu squad, colocar tudo no ar, fazer o produto do meu squad funcionar e depois ir ajudando squad por squad a implementar isso. Isso deu inclusive para mim uma visibilidade na BU inteira. Foi muito interessante porque eu consegui influenciar ali em outros squads e tudo mais. Então isso foi muito sensacional. E eu já saí dessa empresa já faz bastante tempo, mas eu ainda tenho alguns amigos que trabalham lá. E quando eu pergunto como é que tá essa situação aí, como é que é, vocês continuam usando e tal, até hoje eles continuam usando o framework, eles já colocaram o produto na mão do cliente, já validaram, já mudaram e tudo mais, mas o framework continua lá, porque continua fazendo sentido a tração que eles têm. Um ponto importante que eu preciso ressaltar aqui é que eu não quis colocar um framework por ego, tá? Por mim, tanto faz a forma que ia ser codado. O que eu queria era gerar valor para o cliente, porque o cliente usasse a plataforma, usasse o produto. Então eu fiz um benchmark para entender qual era o melhor framework, qual era a melhor forma da gente resolver aquele problema, entendi se o framework era realmente a melhor forma e de fato se concluiu que sim. E o seu papel como líder é entender essas dores, mas colocar o sentimento um pouco de lado e ser pragmático na solução. É isso que vai resolver o meu problema? Ou a gente está jogando dinheiro no lugar errado? A gente precisa identificar exatamente o que vai resolver o problema. E não pode ser apegado, não pode. Você tem que pensar muito fora da caixa aí. E se você gosta do framework X, mas você acha que o Y vai resolver, você tem que ir no Y. Eu vou deixar uma lista de livros aqui na descrição que eu li, que são sobre persuasão e me ajudaram aí nesse processo de convencimento, nessa história toda que eu contei pra vocês, beleza? Me diz aqui nos comentários, você já passou por alguma situação onde o time que você trabalhava era completamente apegado numa tecnologia legada? Como que você resolveu a situação? Me conta aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até a próxima e tchau!